Minha tia Karen apareceu no casamento do meu primo vestida de noiva, com um homem que ninguém conhecia. Até hoje eu não entendo como ninguém previu o que aconteceu naquele dia. Ou melhor, todo mundo meio que previu, sim, só que ninguém imaginou que a tia Karen teria cara de pau de levar as coisas tão longe. Sou primo do noivo. A gente cresceu praticamente como irmãos, e eu já conhecia muito bem o temperamento da minha tia. Na minha família, quando alguém fala ela fez uma carenada, todo mundo entende. É chilique, drama, cena ridícula ou simplesmente aquela mania de achar que o mundo gira em torno dela. E o mais engraçado é que, para quem olha de fora, ela parece uma pessoa super simpática. Vive com aquele sorrisinho fixo, de catálogo, que engana quem não a conhece direito. Fala com doçura, toda educada, como se cada palavra viesse do coração, mas quem já lidou com ela sabe. Por trás de cada frase tem uma crítica disfarçada, um veneno bem escondido. É tipo receber um bombom embrulhado bonito, mas recheado de amargura. Quando meu primo anunciou o noivado, todo mundo ficou feliz. Quer dizer, quase todo mundo. Karen, no lugar de dar parabéns, já chegou perguntando: e já pensaram onde vai ser? Porque eu tenho contatos em uma igreja lindíssima, ia ficar perfeita nas fotos. Foi ali que tudo começou. Bastou ouvir a palavra casamento e ela já sacou da bolsa um caderninho. Juro, parecia que andava com aquilo guardado há anos, só esperando a chance, e começou a anotar ideias. Ninguém tinha pedido opinião, mas ela já estava se comportando como se fosse a cerimonialista oficial. No começo, a gente achou engraçado. Deixa, é o jeito dela, diziam alguns. Mas rapidinho ficou claro que aquilo não era ajuda, era uma espécie de ditadura matrimonial. Ela queria decidir absolutamente tudo. O vestido da noiva, o terno do noivo, a lista de convidados, o cardápio do buffet, a música, as flores, até as lembrancinhas. Uma tarde, fui visitar meu primo e encontrei os três na sala, ele e a noiva discutindo com a tia Karen, que estava com aquele tom calmo e irritante de quem se acha dona da razão. Querida, esse penteado não te favorece. Eu conheço uma cabeleireira maravilhosa que pode te transformar. Afinal, né, nem todas nascem com cara de modelo, não é mesmo? A noiva ficou vermelha de raiva. Eu tentei soltar uma piadinha para aliviar, mas ninguém riu. Karen seguia firme, achando que estava ajudando. E cada vez que alguém dizia não, ela piorava. Um dia, sugeriu convidar duas amigas dela do clube de yoga, mulheres que os noivos nem conheciam, para dar mais classe à festa. Quando meu primo recusou, ela se ofendeu como se tivesse sido expulsa da família. Os olhos encheram d'água. O tom virou de mártir. Eu só queria ajudar, mas tá claro que nessa família ninguém valoriza o meu esforço. Eu faço tudo por amor. Era exaustivo, sim, mas eu confesso que me divertia vendo o espetáculo. Ela conseguia mudar de papel em segundos, de organizadora mandona para vítima incompreendida, num drama digno de novela mexicana. E o mais curioso? A gente ainda não tinha visto nada. Até que um dia, os noivos perderam a paciência. Não foi briga, não teve grito, nada disso. Foi aquele tipo de decisão fria, definitiva, que sai do fundo da alma. Pronto. Chega. A tia Karen não vai se meter mais em nada que tenha a ver com o casamento. Eu lembro direitinho, porque tava lá. Tava sentado no sofá, fingindo que mexia no celular, mas na verdade só acompanhando o show de camarote. Meu primo respirou fundo, olhou para ela e disse com a maior calma do mundo: tia, a gente agradece muito, mas daqui pra frente quem vai cuidar de tudo somos nós, tá? O silêncio que se fez foi quase palpável. Dava para sentir o ar pesar. Karen piscou umas 3 vezes seguidas, igual o personagem de desenho animado quando escuta uma heresia. Depois veio a famosa voz mansa, que todo mundo na família já sabia o que significava. O caos estava vindo. Como assim vocês vão cuidar? Isso mesmo, tia. Já tá tudo sob controle. E aí ela explodiu. Primeiro veio o drama. Depois de tudo que eu fiz por vocês? De tudo que eu sacrifiquei. Depois, a fase da vítima. Eu só queria ajudar, mas pelo visto, nessa família ninguém me valoriza. E para encerrar o combo, a ameaça. Pois se não querem a minha opinião, então eu também não apareço nesse circo. Claro que ninguém acreditou. Se tem uma coisa mais forte do que o desejo dela de mandar em tudo, é a incapacidade de perder um evento em que possa ser o centro das atenções. Era óbvio que ela ia aparecer. A dúvida era como. E de fato, nas semanas seguintes, ela sumiu. Nada de palpites, nada de áudios de 5 minutos, nada de indiretas.
Silêncio total. Karen quieta é coisa que dá medo. Porque quando ela cala, é porque tá armando. Eu sentia isso no estômago. Sabe aquele momento em filme de terror em que o bosque fica silencioso e você sabe que alguma coisa horrível vai sair de trás das árvores? Era exatamente isso. A calmaria dela não era paz. Era prenúncio. E assim fomos chegando ao grande dia. Todo mundo arrumado, nervoso, sorridente, tentando aproveitar, mas no fundo, com o mesmo pensamento na cabeça. Será que a tia Karen vai aprontar? O dia do casamento começou perfeito. Céu azul, igreja toda decorada com flores brancas, convidados animados, noivos radiantes, fotógrafos correndo pra lá e pra cá, sério, parecia coisa de revista. Eu sentei num dos bancos do meio, com a gravata meio torta, porque eu odeio usar terno, e enquanto olhava em volta, percebi uma coisa engraçada: ninguém estava realmente prestando atenção na cerimônia. Todo mundo mesmo, tava com um olho no altar, e o outro na porta. Mas não era para esperar a noiva. Era medo. Medo de que ela aparecesse. A tia Karen. Dava para sentir a tensão no ar. Sussurros discretos, cochichos nervosos. Você acha que ela vem? Tomara que não apronte nada hoje, hein? Imagina se ela inventa alguma cena. A cerimônia começou tranquila. O padre falando, os noivos trocando olhares apaixonados, os convidados respirando aliviados. Por um instante, parecia que o perigo tinha passado. Até que aconteceu. As portas da igreja se abriram de repente, com tanta força que o som ecoou pelo salão. A música parou. O padre congelou. E, como num filme, todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. E lá estava ela. A tia Karen. Vestida de noiva. Sim. Véu, grinalda, renda, luvas e um buquê. Um buquê que claramente tinha sido arrancado de um jardim qualquer, porque ainda tinha terra nas raízes. E, para completar o espetáculo, ela entrou de braços dados com um homem que ninguém, absolutamente ninguém, conhecia. O cara era alto, meio perdido, com cara de onde que eu fui amarrar meu burro, acenando sem graça pros convidados como se tivesse caído num casamento errado. Sério, dava para ver no olhar dele que até ele queria sumir dali. O silêncio foi geral. Ninguém respirava. Até que a tia Karen abriu os braços, ergueu o buquê e gritou: "Parem tudo! Esse aqui devia ser o meu casamento!" Eu não sabia se ria, se chorava ou se me escondia debaixo do banco. A noiva ficou boquiaberta, o noivo, meu primo, ficou branco feito papel, e a avó começou a fazer o sinal da cruz, como se tivesse acabado de ver o demônio entrar pela porta. E o melhor? Os cochichos. Aqueles cochichos deliciosos de desespero coletivo. Atrás de mim, ouvi um, ela enlouqueceu de vez. E outro respondeu: "Não, louca ela sempre foi. Isso aqui é pós-graduação." Eu juro, parecia um roteiro de comédia. E o pior, tava só começando. A tia Karen começou a desfilar pelo corredor central como se fosse a estrela principal de um filme romântico. Cabeça erguida, buquê de flores arrancadas na mão, véu tremendo atrás dela, e o pobre coitado do homem desconhecido do lado, com um sorriso travado, tipo quem tá arrependido até a alma. Eu juro, por um instante, achei que ele ia sair correndo da igreja e nunca mais olhar para trás. "Esse altar é meu!" gritava ela, gesticulando como se fosse uma heroína traída. "Eu mereço muito mais estar aqui do que esses dois." A noiva, coitada, tava estática, meio rindo de nervoso, meio a ponto de chorar. O noivo, meu primo, parecia prestes a desmaiar. E o resto dos convidados, bom, aquilo virou um show à parte. A avó rezando em voz alta. Um primo sacando o celular para gravar. Duas tias se dobrando de rir, tentando esconder a cara com as mãos. E o grupo de amigos do noivo lá no fundo, já batendo palma, como se fosse um número especial contratado para animar a cerimônia. O padre, desesperado, tentou manter o mínimo de dignidade. "Senhora, por favor, isso aqui é uma cerimônia sagrada." Mas ela cortou ele na hora, erguendo o buquê cheio de terra. "Cala a boca. Hoje é o meu dia." Foi aí que eu não aguentei. Segurei o riso o máximo que pude, mas escapou. Parecia coisa de câmera escondida. Uns tios e convidados se levantaram para tentar contê-la, mas aí o drama virou novela mexicana. Karen começou a gritar: "Não me toquem. Isso é um sequestro emocional. O amor verdadeiro não pode ser detido pela violência." Enquanto isso, o homem misterioso, aquele que ninguém conhecia, olhava pro teto,
Tipo, por quê, senhor? Por que eu aceitei vir? No fim, precisaram de 4 pessoas para tirar a mulher da igreja. 4. E mesmo sendo arrastada, ela continuava berrando frases sem sentido, se debatendo, segurando o véu com dignidade, ou tentando. O buquê, em meio à confusão, voou pelos ares e caiu bem na cabeça de uma menininha, que levantou toda feliz achando que tinha pegado de propósito. A cena parecia coreografada. Depois que finalmente tiraram a Karen, o padre suspirou, a música recomeçou e a noiva tentou se recompor. Mas o clima, já era. Ninguém conseguia mais olhar para o altar sem lembrar da imagem surreal da tia Karen, vestida de noiva, exigindo o casamento que só existia na cabeça dela. Foi o tipo de coisa que marca. Daquelas histórias que, quando você lembra, até tenta contar, mas ninguém acredita que aconteceu de verdade. No fim das contas, o casamento foi lindo. A decoração estava impecável, a cerimônia, depois do caos, seguiu firme, e a festa teve comida boa, música animada, convidados felizes, mas quer saber? Ninguém lembra de nada disso. Os votos? Esquecidos. O buffet maravilhoso? Esquecido. A primeira dança dos noivos? Esquecida. O que ficou na memória coletiva, e para sempre, foi a entrada triunfal da tia Karen, a noiva chorando de riso e raiva, o noivo branco igual papel, o padre sem saber se abençoava ou chamava segurança, e o misterioso noivo substituto olhando para o chão com vergonha alheia. Virou lenda. Na festa, cada mesa tinha seu próprio debate investigativo. De onde ela tirou aquele vestido? E quem era aquele homem? Será que ela contratou ele na internet? Até hoje ninguém chegou a uma resposta concreta. Nunca mais vimos o tal sujeito. Tem gente que jura que ele era um vizinho, outros dizem que era o professor de yoga dela, e eu tenho minha teoria pessoal, acho que foi algum pobre coitado que ela catou no ônibus, prometendo um casamento de mentira só para um teatrinho rápido. A única certeza é que essa história virou folclore familiar. Desde aquele dia, todo casamento na família tem o mesmo comentário obrigatório. E aí? A tia Karen vem vestida de branco ou de preto dessa vez? Virou tradição. A piada interna que atravessa gerações. E olha, eu mesmo confesso, até hoje, toda vez que tô numa igreja e a porta se abre de repente, eu me seguro no banco, tenso. Porque, sinceramente, com a tia Karen, nunca dá pra ter certeza se o show acabou.